É interessante que eu fico assim maravilhado que eles tinham foco, propósito daquilo que era mais importante. E eu vou dizer uma coisa para ti, meu irmão, minha irmã. Às vezes na vida cristã, a gente com qualquer besteira a gente fica burrado, a gente fica mal-humorado, a gente fica com a cara horrível, a gente abandona o que a gente tem que fazer. Com qualquer coisa nós ficamos com um bico desse tamanho. Sabe por que isso acontece? Porque o propósito de obedecer a Deus não é firme, não é profundo. Estes apóstolos levaram chicotada, era perseguição, era ameaça de morte. Eles aqui nesse relato só não foram mortos por causa de Gamaliel. E por causa da palavra de Gamaliel que eles não foram mortos agora aqui. Com todas essas ameaças, esses poderiam ter abandonado, poderiam ter desistido de dar testemunho de Jesus, mas não desistiram. Porque eles estavam com foco, é Jesus, nós temos que falar de Jesus. O nome de Jesus, esse nome poderoso, era tão poderoso que os apóstolos chegavam, tinha um homem na porta do templo, um homem paralítico, e ele disse: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós vamos te dar. Levante e ande no nome de Jesus. Aleluia, é foco. Nós não vamos parar de anunciar esse Jesus determinado. O que está acontecendo? Está acontecendo. Não, nós temos foco. A nossa razão principal de existir é viver o projeto do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E eu fico impressionado com essa determinação deles. Nada fazia desistir. E eu encerro falando o seguinte: aqui tem palavra de Deus para nós no nosso tempo. E o princípio é refletir o que é mais, qual é o nosso foco principal como igreja, como cristãos e como cristãs. Qual é o nosso foco principal? Alguém poderia dizer: pastor, eu acho que o foco principal é a gente ter ações sociais e ações diaconais nesse mundo que a gente vive, porque as demandas são terríveis. Beleza? Este é o foco principal, pastor. Apesar de eu reconhecer que a igreja não pode deixar de fazer isso, este não é o foco principal. Ah, não, então, pastor, eu acho que o foco principal é a gente se organizar, mobilizar politicamente por algumas coisas no nosso mundo. Por exemplo, o meio ambiente. Vocês percebem como o nosso planeta está sendo afetado por problemas climáticos gravíssimos, né? Então vamos mobilizar ações políticas para que a igreja realmente mostre que precisa de ética nesse mundo. Isso é importante, pastor? É. A igreja tem que fazer isso? Tem. Isso é o foco principal? Não, não é. Ah, então o foco principal, pastor, é a gente fortalecer a comunhão das igrejas locais. É fortalecer mais os problemas, né? As lutas internas de cada irmão, de cada família da igreja. Então vamos animar a igreja para que as pessoas consigam superar as suas dificuldades nesse mundo cão aí que a gente vive. Então vamos fazer eventos, programas que animem essa comunidade ou a qualquer comunidade. Isso é importante, pastor? É importante. E a IPEI de Salvador faz isso. Isto é o foco principal, pastor? Não, não é. O foco principal que a gente aprende nesse texto é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É viver, é testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Este é o foco principal. Se a igreja, qualquer comunidade cristã não faz isso, a fé dessa igreja, a fé desse cristão, a fé dessa cristã está incompleta. Pode ser muito bem na denúncia da sociedade, dos problemas, denunciar o que está ocorrendo politicamente nesse país. Você pode ser muito bem na sua fala, nos seus argumentos, na sua construção lógica. Mas se você não testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, você não está vivendo o foco principal. Porque o projeto do Evangelho é projeto que traz dignidade para o ser humano. É projeto que traz a vida prática do amor, a solidariedade. É a renúncia à violência, é a renúncia à intolerância, é a renúncia contra a insensibilidade da dor das outras pessoas. Isto é o foco. É viver o Evangelho, é testemunhar do Evangelho. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, você e eu, nós somos responsáveis em fazer isso. Nós temos que já ter tomado essa decisão. Nesse dilema da obediência, em que lugar que você está? A quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo, dando ouvidos? O que eu posso fazer, pastor, praticamente?
durante essa semana, ao sair daqui já a partir de hoje, valendo agora. Mas saia daqui hoje, agora, e com a determinação essa semana, que você vai falar para alguém, você vai contar a história desse texto para alguém e enfatizar para a pessoa que importa obedecer a Deus e não as pessoas. Que Deus fortaleça a nossa vida para agirmos nessa direção do princípio de que importa obedecer a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. E é certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, aleluias. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está
pelo sangue que desceu na cruz. E é certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti.